Então vamos lá, minha gente. Graça que faz cair as escamas dos olhos. E Deus colocou essa mensagem no meu coração e eu queria primeiro fazer uma oração por vocês hoje, para que hoje não seja uma manhã normal na vida de vocês. Eu quero declarar sobre a vida de vocês que tudo aquilo que vem impedindo vocês de enxergarem a verdadeira graça de Deus seja removido hoje em nome de Jesus. Eu quero declarar sobre a visão de vocês, não a visão natural, mas a visão espiritual, que cortinas venham cair, que escamas venham cair, para que de uma vez por todas vocês consigam enxergar a grandiosidade do que é o Evangelho de Jesus. E a gente começa então, graça que faz as escamas caírem dos olhos, e eu creio que essa é uma manhã de escamas caírem dos olhos em nome de Jesus. E eu queria fazer uma breve diferença aqui, e eu acho importante a gente pontuar isso. Talvez eu choque um pouco alguns de vocês, mas temos Velho e Novo Testamento na Bíblia. Sim, eu sei, é chocante, gente. Tinha gente que não sabia, mas temos Velho e Novo Testamento. E é muito importante a gente entender a diferença entre um e entre o outro testamento. Porque às vezes a gente pega tudo, joga tudo num bolo só, e a gente aplica coisas que é da velha aliança para pessoas que estão na nova aliança. Então, assim, a gente precisa desse discernimento de entender por que tem velha aliança, por que tem nova aliança, qual que é a diferença entre elas? Por que eu não posso simplesmente pegar um negocinho aqui e aplicar para o povo da nova aliança? E aí a gente começa a entender o porquê que surgiu a velha aliança. Então, a gente tinha aquele tempo de Adão até Moisés, né, onde não tinha lei, mas a consequência do pecado existia. A mesma coisa de não existe ainda uma lei que diz que passar no sinal vermelho é errado. Só que você passa no sinal vermelho, daí você bate teu carro, acontece um acidente. Mas não existia lei. Tudo bem, mas a consequência, ela existe. Você vai bater o teu carro se você passar no sinal vermelho. Aí o povo começa a ver, caramba, não vamos passar no sinal vermelho, vamos criar uma lei para regulamentar isso. Então, de Adão a Moisés, você tinha as consequências do pecado, mas você não tinha a lei de Moisés em si. E aí a gente tem aquela história onde Moisés ele liberta o povo do Egito, e tem as 10 pragas, e passa o Mar Vermelho, e aí eles chegam no deserto, né? E aí lá no deserto eles começam a ver algumas coisas que fazem eles ficar com medo de Deus. Então tem coluna de fogo, tem trovão, tem barulho, e eles começam assim, meu Deus do céu, que Deus é esse? Estou com um pouco de medo. Daí eles olham para Moisés e falam, Moisés, você não quer falar você com Deus? A gente não está querendo muito se relacionar, a gente está com um pouco de medo. Então vai você no nosso lugar, sobe lá no Monte Sinai, fala você com Deus, tá tudo certo. Tem até aquela música do Morado, então me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Eita, mas então, é um medo que eles tinham, e que até cantado na música, me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Então eles tinham medo de se relacionar com Deus. Vai você, Moisés, a gente não quer um relacionamento íntimo com Deus. E outra, tudo que Deus mandar fazer, a gente vai fazer. E aí você pode pensar num primeiro momento, caramba, que bacana da parte do povo falar isso, né? Tudo que Deus mandar fazer, eu vou fazer. Ó, começa aí, ó, na ação, no eu, olhar para si próprio. Tudo que Deus mandar fazer, eu vou fazer. Só que isso é arrogância, porque eu não sei o que Deus vai me mandar fazer. Se eu não sei o que Deus vai me mandar fazer, como é que eu posso dizer que eu vou fazer tudo o que Deus me mandar fazer se eu nem sei o que é? Né? A mesma coisa de eu olhar para meu marido e falar, a partir de hoje, amor, eu vou fazer tudo o que você me mandar fazer. Tudo, tudo. E ele olha para mim e fala, tá bom, meu sonho é que você raspe a cabeça e tatue meu nome na tua careca. Eu não vou falar, então. Desculpa te desapontar, inclusive se for teu sonho, jamais realizarei. Não vou fazer isso. Você imagina? Por quê? Porque quando eu falo isso, eu vou fazer tudo o que você me mandar fazer, eu não sei o que ele vai me mandar fazer. Ele fala, então tá, meu sonho é que você voe, abre a janela e pule. Não, não vou fazer isso. Então, quando o povo falou isso, ele não falou isso numa situação de a gente é humilde, a gente faz tudo por você, Deus. Não, a gente é sinistro, pode mandar que a gente vai fazer. E aí Deus fala assim, não, tudo bem, vocês escolheram se relacionar através do que vocês fazem, através das ações de vocês. Então, beleza. Então vai, Moisés, o dedo de Deus escreve os 10 mandamentos naquela tábua de pedra, e depois, posteriormente, vem mais 603, entre leis cerimoniais e leis morais. E de cara, quando Moisés desce do Monte Sinai, o povo, isso para mostrar como que o povo é insuficiente. O povo já está quebrando o primeiro mandamento, que é só adorar o Senhor, o teu Deus.
Moisés subiu, o povo já pegou todo o ouro que ele ganhou de todo mundo do Egito e fez um bezerro de ouro e começou a adorar o bezerro de ouro. Já quebraram o primeiro mandamento logo de cara. Para mostrar o quê? Que não dá. Eles não conseguiam se justificar pelas ações próprias. E aí o que acontece, né? Moisés, ele quebra as tábuas da lei, fica, né, chateado com aquilo que aconteceu. Depois Deus dá as tábuas da lei de novo para ele e tudo mais. Mas aí é interessante a gente ver... e aí o que acontece? Como o homem, diante da lei, ele vê que ele não consegue cumprir a lei, Deus ele cria um sistema para perdoar os pecados dos homens. Qual pecado eu estou falando? Das ações pecaminosas. Roubar, matar, cobiçar, adulterar, mentir, seja lá o que for. O sistema criado por Deus vocês vão sacrificar um animal uma vez por ano, no dia do Yom Kippur, vocês vão colocar a mão sobre o animal, todo o pecado de vocês passa para o animal, a pureza do animal passa para você, o salário do pecado é a morte. Pois bem, estou matando vocês? Não estou, mas o salário do pecado precisa ser pago. Então, como que eu vou fazer esse salário do pecado ser pago? Eu vou impor as mãos sobre o animal e vou matar o animal. O animal agora vai morrer no teu lugar para que o salário seja pago. Você pega a pureza do animal, o animal pega os seus pecados, a gente mata o animal. No dia do Yom Kippur, que era o dia do perdão, o sangue é aspergido, pecados perdoados. Até quando? Até o próximo pecado. Até a próxima ação pecaminosa. E é muito interessante que todos os homens, desde Adão, eles nascem com uma coisa chamada natureza pecaminosa. E a gente sempre fala aqui sobre a diferença entre hamartia e hamartano. Né? Quando você estiver lendo a Bíblia, está falando ali da natureza, daquilo que nasce com o homem, ou está falando das ações pecaminosas, de roubar, matar, mentir, seja lá o que for. E é muito interessante a gente ver o que diz Romanos 5:12, desculpa. Portanto, como por um homem, aqui está falando de Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte. A morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Se você for no original, essa palavra pecado e pecado, pecaram, as duas são traduzidas como hamartia, é a natureza pecaminosa, porque a natureza pecaminosa entrou por Adão, ele pecou, entrou a natureza pecaminosa, foi sendo passada de geração em geração. Por isso todos nascem pecadores, não tem como, é inevitável. É a mesma coisa de um pai e uma mãe que tem olho azul, que é um gene recessivo, o filho vai nascer de olho azul, não tem jeito, vai nascer. Porque o olho azul ele é um gene recessivo, então você tem olho azul recessivo aqui, olho azul recessivo aqui, juntou, só tem como dar olho azul. Ah, mas eu conheço um caso de um pai que tem olho azul, a mãe que tem olho azul, a criança nasceu de olho castanho. Visites o vizinho, porque é estranho, não tem como. É biologicamente impossível pai e mãe de olho azul, a criança nascer com olho castanho. Então, é inevitável, você nasceu, você vai nascer com a natureza pecaminosa, porque ela é uma herança de Adão. Então, você já nasce um pecador. Por isso que quando a gente fala de batismo, e a gente fala sobre deixar a velha natureza para trás, e esses dias eu estava conversando com uma pessoa, ela falou, mas eu não quero deixar a velha eu me amo, eu sou legal, eu sou gente boa, eu não quero sepultar a velha natureza, eu gosto da velha natureza. Mas a velha natureza, ela não fala sobre as suas ações, sobre como você é incrível, é maravilhoso, você faz o bem, você faz caridade. Isso não é a sua natureza. A sua natureza é uma natureza, antes de você aceitar Jesus, ela é uma natureza pecaminosa. E aí o que acontece? Por que o Rafa falou na semana passada? O Espírito Santo ele não podia habitar nas pessoas no Velho Testamento. Por quê? Por causa da natureza pecaminosa. Porque o Espírito Santo não podia chegar e falar, gente, dá uma licencinha, natureza pecaminosa, vou entrar aqui, vamos viver junto, vou fazer um puxadinho aqui para trás, você vive aí na frente. Não tem como natureza pecaminosa e Espírito Santo morarem no mesmo lugar. Então era preciso resolver o problema da natureza pecaminosa, porque por mais que aquele sacrifício de animais ele perdoasse ações pecaminosas, ele não retirava a natureza pecaminosa. Porque é impossível, não é difícil, é impossível que o sangue de touros e bodes tire os pecados. Aí você lê no plural, você acha que é ação, não é. Você vai no original na Bíblia, no original está escrito o quê? Hamartia, a natureza pecaminosa. É impossível.
e impossível que o sangue de bezerros e bodes tire a natureza pecaminosa. Então, durante todo o Velho Testamento, as pessoas, elas tinham seus pecados perdoados a prazo. Era aos poucos, conforme elas iam sacrificando os animais. O perdão era até o próximo pecado. E aí você tinha o seguinte, o comportamento na Velha Aliança, você precisava ter um determinado comportamento para ser abençoado. Ou, dependendo do seu comportamento, você seria amaldiçoado. Então, você tem lá em Deuteronômio todas as bênçãos se você cumprisse a lei. E você tem também todas as maldições caso você não cumprisse a lei. Ou seja, olha essa diferença crucial da Velha Aliança. O teu comportamento era uma raiz. Ou seja, eu preciso fazer para ser abençoado. Ou, dependendo do que eu fizer, eu sou amaldiçoado. Então, o meu comportamento é sempre uma raiz que vai definir se eu recebo bênção ou se eu recebo maldição. Então, eu tenho essa raiz aqui. E aí, o que a lei começa a fazer com as pessoas? A lei, quando um homem olha para a lei, ele não consegue se tornar uma pessoa melhor. A lei, ela não tem esse poder de tornar o homem uma pessoa melhor. E aí o homem chega à seguinte conclusão, porque a lei, a gente sempre fala isso, são 613 mandamentos. Tiago vem dizendo que se você falhar em um, você falhou em todos. Ou seja, se eu estou tentando, pelo meu comportamento, chamar a atenção de Deus, pelo meu comportamento, ser abençoado, pelo meu comportamento, receber o perdão de Deus, eu estou agindo como um homem da velha aliança. Porque isso é coisa para a velha aliança. E aí, a lei, toda vez que eu tento fazer isso pela lei, eu vou chegar a uma conclusão. E a lei, ela serve para isso. Para eu chegar à conclusão do quê? Eu não dou conta sozinho. Eu preciso de alguém para me ajudar. Eu preciso de um salvador. É o que Paulo fala em Romanos 7. Gente, tudo aquilo que eu quero fazer, eu não faço. Agora, o mal que eu não quero fazer, eu faço. Diante da lei, eu sempre sou culpada. Sempre tem algum problema sobre a minha vida. Quem vai me salvar? E aí ele finaliza o capítulo 7 dizendo, graças a Deus por Jesus, porque ele veio. E aí ele começa o capítulo 8, por isso nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E aí a gente olha lá Romanos 5,19. Pela desobediência de um homem só, muitos foram feitos pecadores. Fechou? Adão desobedeceu, todo mundo pecador. Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Ou seja, da mesma forma que você herdava a natureza pecaminosa e você era um pecador por natureza, quando você aceita Jesus, o que o sangue de Jesus faz não é simplesmente remir as tuas ações pecaminosas, perdoar os teus pecados passados, presentes e futuros, é muito além disso. Ele tira a tua natureza pecaminosa. Aquilo que o sangue de touros e bodes não podia fazer, que era remover a tua natureza, o sangue de Jesus vem e agora ele remove a tua natureza. Por isso que agora na nova aliança o Espírito Santo pode habitar dentro de você, que era diferente na velha aliança. A velha aliança, o Espírito Santo vinha sobre as pessoas, fazia o que tinha que fazer e ir embora, não podia morar dentro da pessoa. A nova aliança, ela coloca você numa outra perspectiva, onde o Espírito Santo agora pode morar dentro de você, porque Jesus não só perdoou os teus pecados, mas ele tirou a tua natureza pecaminosa. E aí agora, você passa a ser justo. O que é justo? O que é ser justo? Ser justificado diante de Deus. Eu tinha muito pecado, eu era assim, assim, assado, mas quando eu aceitei Jesus e Deus olha para mim, ele não vê mais a Bruna com seus erros, defeitos e problemas. E a gente vai ver isso mais para frente. Olha o que diz João 1,29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse. Olha a frase que João Batista disse para Jesus. Ele podia ter falado qualquer coisa. Esse é o Messias, esse é Jesus, esse é um... Eis o Cordeiro de Deus, Cordeiro, que simbolizava todos os cordeiros que tinham sido mortos na velha aliança. Mas agora esse que vocês estão vendo, esse é verdadeiramente o Cordeiro de Deus que tira o pecado, a natureza pecaminosa do mundo. Esse é o Cordeiro de Deus que a gente estava esperando para que tirasse dentro da gente essa natureza pecaminosa, para que agora o Espírito Santo pudesse morar. E aí a gente começa a entender as grandes diferenças entre velha e nova aliança, porque agora o teu comportamento, ele não é mais uma raiz para você ser abençoado. O teu comportamento, ele é um fruto por você já ter sido abençoado. Ele deixa de ser uma raiz e ele passa a ser um fruto quando você começa a estabelecer a sua raiz em Cristo, na graça. E a pergunta que eu faço é, qual é a aliança vigente na minha vida? A velha ou a nova? É
para vocês responderem. A nova. 1, 2, 3 e... A nova! A nova, gente. É a nova aliança que é vigente na nossa vida. Só que sabe o que a gente faz? A gente faz o seguinte. Vamos supor que a gente tem uma pessoa que cometeu um crime, ela chega para o juiz e ela fala assim, olha, juiz, eu sei que tem a Constituição de 1988, que é a Constituição que está vigente para mim, mas eu amo a Constituição de 1824, que é a primeira. Eu queria muito que se aplicasse essa Constituição para mim. Eu gosto dela, eu gosto da capa, eu gosto do estilo, eu quero muito essa Constituição. O juiz vai falar, olha, eu até gosto também dessa de 1824, mas ela não está vigente para você. Eu não posso pegar a Constituição de 1824 e aplicar para uma pessoa que nasceu agora. Para você, o que é vigente é a Constituição de 88. Só que espiritualmente falando, a gente faz isso dentro da Bíblia. A gente pega a Bíblia, a gente pega a velha aliança e a gente traz para pessoas que estão vivendo na nova aliança. Olha que interessante isso aqui. Se a gente for parar para ver isso aqui, ó. Eu coloquei esse Romanos 5:20 só para a gente entender que toda vez que a gente olha para a lei, toda vez que a gente contempla a lei, a gente só consegue enxergar o quão errado a gente está. Romanos 5:20, sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Ou seja, ela serve para quê? Para mostrar que eu estou errado, para mostrar que eu preciso de um Salvador. E aí termina dizendo, mas onde abundou a natureza pecaminosa, superabundará a graça de Deus e o Espírito Santo de Deus. E aí a gente começa a entender, por exemplo, quantas vezes vocês já foram numa igreja, às vezes você ouviu, você entendeu, a graça é favor imerecido, você é salvo pela graça, não é pelo que você faz, é pelo que Jesus fez. Mas no domingo seguinte eu vou contar uma coisa para vocês, você não está servindo na igreja? Você não está dando fruto? O fruto do Espírito é paz, é mansidão. Você não está dando? É amor? Então deixa eu contar para vocês o que vai acontecer. Ó, eu sou a videira verdadeira. Jesus está falando isso, tá, gente? Não sou eu. E meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, ele a corta. Mas ele limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Então, se você está em Jesus e se você não está dando fruto, você vai ser cortado. Então você precisa servir mais, você precisa amar mais. E aí você entra em uma de, meu Deus, qual é a quantidade de fruto suficiente para eu não ser cortado? Será que eu acordando todo dia no domingo e servindo na igreja é um fruto suficiente para não ser cortado? Ou além de servir na igreja eu tenho que ser uma pessoa melhor, uma pessoa transformada, tratar bem meu marido, minha esposa? Meu Deus, será que eu estou fazendo pouco fruto? Ai, meu Deus, eu não estou dando fruto. Será que eu fui cortada da videira? Eu não fui cortada da videira? Meu Deus, eu fui cortada da videira? Eu não fui. Jesus, eu estou cortada? Não, se eu estou cortada, me bota de novo na videira, Jesus. Eu juro que eu vou melhorar. E aí você começa a dar fruto. Por quê? Porque você está motivado em não ser cortado da videira. Não porque você foi verdadeiramente transformado. Então esse fruto, ele é um fruto temporário. Porque em algum momento você vai cansar. Você vai falar, gente, deu. Não estou conseguindo mais dar fruto, vou ser cortado da videira. Então corta logo da videira, eu vou viver minha vida. Porque não dá. Toda vez que você tem essa perspectiva, você tem que começar a pensar, isso que eu quero que os olhos de vocês abram, que os ouvidos de vocês abram, para quando ouvir uma mensagem assim, pensar, caramba, mas isso, o comportamento, ele é uma raiz ou ele é um fruto? Cara, aqui o comportamento é uma raiz. Eu preciso fazer para receber. Eu preciso fazer para não ser cortado. Isso é nova aliança? Não. Então deixa eu dar uma estudada, deixa eu olhar no original. E daí você vai no original e você percebe que a palavra corta ali é traduzida como airó. Airó significa, tem 10 significados. Entre os 10 significados de airó, 9 são levanta, coloca para cima, ergue de novo, e um é de fato corta. E aí para pensar na vida de vocês. Se você tem hoje um filho que não está dando fruto, que está indo mal na escola, que está respondendo, que está péssimo, você chega para ele e fala assim, chega, pode sair de casa, você não é mais meu filho, perdeu a herança, acabou. Ou você chama ele, você fala, olha só, você precisa mudar, eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui para ser o que você precisa que eu seja, vamos juntos, eu vou acordar de manhã com você e vou estudar. Ou você levanta esse filho que não dá fruto. O que você faz humanamente falando? Você levanta o filho que não está dando fruto. E aqui a gente está falando de uma videira. Gente, uma videira. Quando cai um ramo, sabe o que o agricultor faz? Ele não corta o ramo fora. Ele pega o ramo, ele bota o ramo de novo e ele amarra o ramo para que o ramo caído dê fruto. Ou seja, a tradução ali é o seguinte, toda vara que está em mim, em Cristo, que não dá fruto, ele levanta, ele coloca de novo.
E aí, no final, você vê o que acontece com a vara que não está em Jesus. Aqui a gente está falando com a vara que está em Jesus. Pessoas que já aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora. Em algumas traduções fala cortar também. Será cortado com a vara e secará, e os que colhem e lançam no fogo e ardem. Essa palavra aqui já não é airó. Essa palavra aqui na tradução é belaeixo, que só significa cortar. Ou seja, se você não está em Cristo, não tem jeito. Você, infelizmente, se você passou sua vida sem aceitar Jesus, não tem salvação para você que morreu sem aceitar. Você não aceitou Jesus, você não quis. Você não vai para o inferno porque você foi uma pessoa ruim. Você vai para o inferno pelo perdão que você recusou. Você recusou o perdão de Deus que estava disponível para você. Você disse, não, eu não quero Jesus. Eu não quero isso para minha vida. Essa é a vara que vai ser cortada de fato e lançada no fogo. Não você que está em Jesus. Porque para você, ele usa outra palavra. Todas as vezes que ele usa airó, todas as vezes no Novo Testamento, é para falar levantar, colocar para cima. E todas as vezes que ele usa belaeixo, é cortar, lançar fora. Então aqui o significado é o quê? Se ele quisesse realmente dizer que você ia ser cortado, ele ia botar a mesma palavra que ele botou no final, belaeixo. Só que propositalmente não é. É airó, é levantar, é colocar para cima. Eu vou dar um exemplo na minha vida. Quando a gente estava para abrir a igreja, eu estava com muito medo. Eu estava assim, gente, como que eu vou abrir uma igreja? Eu tenho 2 filhos, não vai dar certo isso. Eu tô com medo, como é que vai ser abrir mão de tanta coisa, sabe? Que a gente vai ter que abrir mão de muita coisa. E aí eu estava falando isso com Deus na hora. Eu e meu marido no carro, a gente estava andando de carro, a gente parou no sinal vermelho, eu olhei para o lado e eu vi um outdoor que eu nunca tinha visto na minha vida. Estava escrito assim, vocês são a luz do mundo, portanto, ide. O que era isso? Era Deus falando assim, vem cá, você não está dando fruto, você não está conseguindo dar fruto, deixa eu te levantar, deixa eu te mostrar quem eu sou, deixa eu te colocar de volta no galho, deixa eu te colocar de volta deixa eu te mostrar que você em mim, você é capaz, não é pela tua capacidade, mas é porque você está na videira. E é isso que Deus faz. Então a gente tem que ter esse olhar, quando a gente olhar para a Bíblia e pensar, isso é para mim? Isso é para o povo da nova aliança? Bruna, então quer dizer que eu não preciso mais ler o Velho Testamento? Não, lógico que não. O Velho Testamento, ele tem Jesus velado. Então, toda vez que a gente vai para o Velho Testamento, a gente vai para encontrar Jesus. Então, você vai em Gênesis, Êxodo, aí você começa a ver a história de Davi, de Josué, todos eles apontando para Jesus. Mas primeiro você precisa saber quem Jesus é, quem você é na perspectiva da nova aliança, para você conseguir olhar para o Velho Testamento e agora enxergar com as lentes da graça Jesus nas entrelinhas, Jesus nas vírgulas. E aí a gente vai para Romanos 3. Porquanto que era impossível a lei. É impossível para a lei. É impossível eu trazer aqui o Velho Testamento e eu pregar para vocês sobre comportamento. Sejam assim para serem abençoados. É impossível a lei. O que é impossível a lei? O que é isso, gente? É eu trazer a lei para gerar transformação. É possível? Não. É impossível a lei. Não tem como. Uma vez, quando eu me converti, eu era de uma igreja mais, né? E aí, eu lembro que eu terminei com um namorado meu e eles falaram, não, você tem que fazer veredas antigas. Eu falei, meu Deus, veredas antigas, tá bom. E aí eu fui fazer o tal do Veredas Antigas. E daí, nesse curso, você tinha que trazer à memória maldição hereditária, e você tinha que falar, olha só, a minha mãe já divorciou, aí você tem que confessar. Pecado, que pecado você já cometeu? Meu Deus, não vou falar em voz alta, tem que falar em voz alta, meu Deus, tá bom, vai. Fala o pecado em voz alta, fala o pecado em voz alta, ou seja, o que esse curso fazia? Ele trazia a consciência do pecado, a consciência do quão insuficiente eu era, o quão problemática eu era, o quanto eu precisava. Por quê? Quando você traz a lei, é impossível, não é mais ou menos, é impossível gerar transformação. E esse curso, ele fazia exatamente o contrário do papel do Espírito Santo em mim e em você. Olha isso, o que diz Romanos 8:1. Portanto, agora que vocês estão em Jesus, nenhuma condenação há para quem? Para quem está em Cristo Jesus. Cara, eu estou em Cristo Jesus.
Aí eu, em Cristo Jesus, vou começar a relembrar meus pecados, passado, presente e futuro e maldição hereditária. Eu estou fazendo exatamente o contrário do que a Bíblia me manda fazer. Porque eu começo a trazer a consciência do pecado. E o que eu preciso ter, e o que o Espírito Santo vem me lembrar, é sobre a consciência da justiça. Agora eu sou justo, agora eu sou perdoado, agora eu tenho uma nova natureza. E assim eu consigo andar com outro olhar. Eu consigo ter um outro tipo de fé. Eu consigo ter um outro tipo de autoridade. Então tá bom, Bruna, então se eu não posso falar sobre lei, se eu não posso expor a lei, porque, eu não posso expor a lei, então que as pessoas não vão ser transformadas. Como é que as pessoas vão saber que elas estão errando? Eu preciso falar para a igreja que elas estão em pecado, que tem problema acontecendo com elas, eu preciso expor a igreja a isso. Cara, a gente acaba menosprezando um pouco uma coisa que é papel do Espírito Santo e não é nosso papel. Sabe como que as pessoas elas são transformadas, se não é pela lei? Como que é então? Fala aí para mim. 2 Coríntios 3:18. Mas todos nós, com o rosto descoberto. Sabe o que quer dizer isso? Todos nós, sem máscara, sem cara, eu vou me despedir vamos chegar perto de Deus, eu tenho que orar, eu tenho que ter jejuado, eu vou chegar do jeito que eu tô, porque Deus não transforma um personagem, Deus transforma uma pessoa de carne e osso. Todos nós com o rosto descoberto, refletindo como que por um espelho. Gente, quando você olha no espelho, o que você vê? Você vê você mesmo refletido. Só que quando você olha para Jesus, você vê próprio Jesus em você. Você e Jesus agora são um. Então, quando eu olho para Jesus como que por um espelho, eu sou, aí sim, nova criatura, transformado de glória em glória na mesma imagem. Eu começo a ficar cada vez mais parecido com Jesus, conforme eu olho para a lei, não, conforme eu olho para Cristo. Só que a gente insiste em voltar os nossos olhos para a lei, quando na verdade o que gera transformação não é eu te expor ao que você está fazendo de errado, é eu te expor a quem você é em Jesus Cristo. E você vai começar a cada vez ficar mais parecido com Jesus em pensamentos, palavras, ações, jeito de ser. João 14, mas o Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. De quem é o papel de ficar lá dentro, te convencendo, te dando aquele negocinho ruim. Não sei se vocês já tiveram um negocinho, sabe aquele negocinho que fala assim, não vai. Uma sensação. E você vai? De quem é essa missão? É do Espírito Santo. Só que a gente negligencia o Espírito Santo. E você fala, Espírito Santo, só um segundo. Eu vou fazer o que você tem que fazer. Não, eu vou falar para a igreja. Eu vou falar que eu tenho que alertar a igreja. Eu vou falar. O Espírito Santo está falando, calma. Quem gera transformação é Jesus. Você tem que mostrar Jesus. Deixa que eu vou falar no coração deles aquilo que eles precisam mudar. Romanos 8:26. E da mesma maneira também o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas. É o Espírito Santo que vai te ajudar nas tuas fraquezas, nos teus problemas. Qual é o nosso papel? Mostrar Jesus, para que você fique cada vez mais parecido com Jesus. E aí, gente, a gente entra numa história que é a história de Paulo. Paulo era um cara, Saulo ou Paulo, dependendo da região, não foi Deus que mudou o nome de Paulo, né? Dependendo da região que ele estava, ele era chamado de Paulo ou Saulo. Ali a gente começa como Saulo. E Saulo era um cara que foi criado na lei, foi criado aos pés de Gamaliel, fariseu. O que quer dizer fariseu? Sabia tudo de Torá, tudo de lei, sabia tudo. O cara era sensacional. Ele era um cidadão romano, ele tinha vários direitos, vários privilégios, ele tinha como se fosse um passaporte de primeira classe. Ele era um cara renomado, ele era aquele cara cheio de si. E aí, para pensar, tudo aquilo que ele construiu a vida inteira, chega alguém e começa a falar, não, tem um tal de Jesus aí, o pessoal está se convertendo ao cristianismo, né? As pessoas estão aceitando Jesus, os judeus estão se convertendo, agora a justificação não é mais pelas obras, é pela fé. E Paulo fala o quê? Não, vamos perseguir esses cristãos. A gente vai perseguir, porque imagina... Não tem jeito, é lei, eu não admito isso, nós vamos perseguir esse povo, vamos embora. E ele começa a prender cristãos, a levar cristãos cativos, ele participa ali de vários episódios complicados, e a Bíblia começa, Atos 9, dizendo o seguinte, e Saulo, respirando ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Gente, ele estava respirando ameaça e morte, era o cara que queria acabar com qualquer pessoa que seguisse Jesus. E ele pediu carta para Damasco, tá?
Porque se ele encontrasse pessoa no meio do caminho, a gente acha que ali é no meio do caminho, mas a gente vai chegar ali, ele pudesse prender e levar as pessoas presas. Aceitou Jesus, vem embora. Então, assim, ele era esse cara. E olha o que é interessante ali. Ele pediu cartas para que ele encontrasse alguns deste caminho. A palavra caminho ali, ela está com letra maiúscula. Ela significa um caminho específico. Para que se ele encontrasse alguns deste caminho. Que caminho? Quem vem dizendo para a gente? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se eu encontrar alguns deste caminho, alguns que pertencem ao caminho, que pertencem a Jesus, eu vou pegar. E aí no versículo 3, até a palavra caminho volta para a letra minúscula, para mostrar que agora sim é sobre o caminho que ele percorreu. E indo no caminho, para encontrar pessoas que pertenciam ao caminho de fato, ele chegou em Damasco. E ele foi cercado por uma luz do céu, uma luz que derrubou. Ele caiu em terra. A gente não sabe se é do cavalo, se estava em pé, mas caiu na terra. E ele ouviu uma voz que dizia, Saulo, por que você me persegues? E eu botei em azul, que eu queria destacar, por quê? Olha que interessante isso. Porque Jesus podia ter falado assim, Saulo, por que você está perseguindo o povo que acredita em mim? Por que você está perseguindo o povo que acredita em Jesus? Só que ele não fala isso, ele fala, por que você me persegue? Só que Paulo não perseguia Jesus. Paulo perseguia quem acreditava em Jesus. Ou seja, o que a religiosidade ela te faz? Ela te bota Jesus e ela fala assim, olha só, esse aqui é Jesus. Esse aqui é o modelo que você precisa seguir. Agora é por tua conta. Siga o modelo. A graça, ela faz assim, peraí, agora você não precisa mais seguir o modelo. Agora você está dentro do modelo. Agora você e o modelo são um só. Você e Cristo são um só. A religiosidade, ela faz, tem um carro e tem você. Liga o carro, alguém vai dirigir esse carro e esse carro vai a 100 km por hora. Esse carro é o modelo que você precisa seguir. Você precisa correr os 100 km por hora do lado do carro com o teu esforço próprio. A graça te diz, você agora vai entrar dentro do carro. E conforme o carro for andando, você também vai andar. Se ele for a 100 km por hora, você vai a 200 km por hora, você vai sem fazer esforço, porque agora você e o carro são um só. Você está dentro do carro, você está dentro do modelo. Você não tem mais um modelo para tentar seguir com o teu esforço. Você e o modelo são um só. Vocês têm noção da grandiosidade que é começar a entender que você e Jesus são um só? Que tudo aquilo que é verdade sobre Jesus é verdade sobre você. Tudo aquilo que é sobre Jesus é sobre você. Jesus é justo? É, você é justo. Jesus é curado? É, você é curado. Jesus é próspero? É, você é próspero. Jesus é vencedor? É, você é mais do que vencedor, porque ele venceu por você. E aí você começa a trocar os teus olhos e entender que você não está mais seguindo um modelo. Você e o modelo são um só. E conforme você olha para o modelo, mais você se torna como um modelo. Mais você é transformado para ficar cada vez mais parecido com o modelo. E Saulo diz, quem que você é, Senhor? Eu sou Jesus a quem você persegue. Ou seja, enquanto ele perseguia pessoas que acreditavam em Jesus, ele perseguia o próprio Jesus. Você precisa aprender a se ver com as lentes que Deus te vê. Deus te vê como o próprio Cristo. Ele olha para você e você está coberto pelo sangue de Jesus, lavado, perdoado, limpo, curado. E você precisa aprender a se olhar dessa forma. Bruna, mas eu não estou vivendo nada disso. Mas você não foi chamado para viver pela circunstância, você foi chamado para viver pela fé. O justo vive pela fé. Pela fé em quem? Em Cristo Jesus. E em Cristo eu já sou como Cristo. E aí ele diz uma frase ali para Paulo. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Aguilhão era tipo uma coisa usada para botar os bois para frente. E se o boi vinha para trás, ele era machucado pelo aguilhão. E daí Jesus fala, é difícil para você entender a graça. É difícil para você olhar para mim. E quantas vezes é difícil para a gente fazer isso, sabe? A gente está ali recalcitrando contra o aguilhão e fazendo, não é possível, não é assim, é a graça, mas eu tenho que fazer, mas eu tenho que acontecer, mas depende de mim, mas é meu esforço, mais isso, mais aquilo. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E Paulo, ele decide tomar uma atitude. Ele fala, Senhor, o que você quer que eu te faça? E aí o Senhor vai dizendo para ele o que ele tem que fazer. E quando ele se levanta da terra, ele abre os olhos e ele não vê ninguém. Paulo está cego, naturalmente falando.
E essa cegueira natural de Paulo era um reflexo da natureza, da cegueira espiritual que Paulo vivia. Paulo vivia numa cegueira espiritual, que quando ele se encontrou com a luz do mundo, que é Jesus, essa cegueira refletiu ali, na carne dele. E olha o que a Bíblia diz: e guiando pela mão. Aquele cara que era o cara, cheio de méritos, o cidadão romano, cheio de direitos, que sabia tudo de lei, teve que abrir mão do controle, teve que abrir mão da dependência de si próprio e ser guiado pela mão por outras pessoas. A primeira coisa, uma das primeiras coisas que a graça te ensina é você abrir mão do controle. Como que eu abro mão do controle? Todas as vezes que eu abro a minha boca para orar e para colocar Deus, vem aqui, vem nessa situação porque eu preciso de você, eu estou abrindo mão do controle. Quando você esquece de orar, até a gente esquece às vezes sem querer, tudo bem. Não é para trazer peso nem culpa, mas é para vocês ficarem ligados, porque toda vez que a gente vai agindo sem falar com Deus, é como se você dissesse: aqui eu consigo. Quando eu não conseguir, eu falo com você. Mas Ele quer sempre, Ele quer tudo, Ele quer estar ali com você no 100%. E aí Paulo é guiado pela mão. Paulo, ele abre mão do esforço próprio, ele abre mão daquilo que ele era o grande Saulo e começa a ser guiado pela mão e o conduziram a Damasco. Damasco significa cidade de águas fluentes. Ele vai ser conduzido para um lugar onde vão ter rios de água viva. E olha que interessante, ele teve 3 dias sem ver. 3 dias, 3. 3 é o número da ressurreição. Ele ficou 3 dias ali até ele ressuscitar como um novo homem. Como um novo homem que abandonou tudo que ele cria como certo para agora começar a olhar para uma outra coisa que é totalmente diferente do que eu creio, mas eu quero ressuscitar em novidade de vida. E às vezes eu acho que a gente foi trazido aqui hoje para lembrar que talvez a gente esteja nesse nosso 3º dia, sabe? E talvez esse não seja um domingo normal. Esse seja o seu 3º dia, para que você agora ressuscite de uma maneira poderosa em Jesus, entendendo que Ele é a tua suficiência, que Ele vai guiar você pela mão até a cidade de águas fluentes, que Ele é o teu eu sou. O que você precisa que eu seja? Eu sou. Eu sou. O que você quer? Eu sou. E aí havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, que enxuta o que significa Ananias. Alguém sabe o que significa Ananias? Ninguém? Ananias significa Deus é graça. Nada é por acaso. E Deus disse-lhe em visão, Ananias. E daí Deus vai falando com Ananias numa visão. Ananias, você vai até um homem, você vai orar por esse homem, esse é Saulo. Ele vai explicando para Ananias. E você vai se levantar e você vai a uma rua chamada Direita, com D maiúsculo. Você vai a um local chamado Direita. Direita, essa palavra no original, ela significa justiça, justificação. A graça, ela vai te conduzir para um lugar onde você começa a entender que você é justo, você é justificado, você agora é santo, você agora é separado para Deus, não pelas tuas ações, mas pela tua natureza. E aí ele vai para essa rua chamada Direita, e aí ele vai explicando ali para o Ananias, ó, você vai fazer isso, isso e aquilo, e daí Ananias fala, meu Deus, como assim, eu vou orar por Saulo, não me faça fazer isso, ele persegue os cristãos e tudo mais. E aí ele vai e fala, então tá bom, Jesus, eu vou lá e vou orar. Daí ele chega para Saulo, ele coloca as mãos sobre Saulo, e ele diz, tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E aí o que aconteceu? Caíram-lhe como escamas dos olhos e imediatamente ele recuperou a vista e ele foi batizado. 3 dias depois, Saulo, que era um cara absurdamente fundado na lei, ele abre mão de tudo que ele acreditou como certo para receber o Espírito Santo. Nesse momento, sai a natureza pecaminosa, entra a natureza do próprio Deus, ele começa a ser cheio do Espírito Santo, naturalmente a cura acompanha. Ele se tornou a ver, ele abriu os olhos e agora ele estava enxergando sob as lentes da graça, sem escamas nos olhos, sem cortina nos olhos. Ele falou, caramba, é isso. Foram 3 dias, foi o suficiente. Um encontro com Jesus, um encontro com a luz do mundo foi suficiente para libertar Saulo de toda a religiosidade, de tudo aquilo que ele acreditava como certo. E aí acontece... E aí o que eu queria trazer com essa questão das escamas é o seguinte, eu queria hoje que fosse um dia em que as nossas escamas caíssem não somente para ter revelação da graça, mas que a gente pudesse ver com graça outras pessoas. Para que esse olhar de graça ele viesse sobre a nossa vida, para que a gente entendesse o que é estar vivendo na graça nesse Novo Testamento, mas para que a gente olhasse com graça para o nosso marido,
para nossa esposa, para o nosso familiar. O que é? Gente, graça é favor imerecido. Merece? Não. Mas eu não vou olhar com um olhar meritocrata. Eu não vou colocar a lente da meritocracia. Eu vou colocar a lente da graça, do favor imerecido. E eu vou olhar para ele como quem ama. Como Jesus olhou para mim, agora eu começo a olhar para as outras pessoas com esse mesmo nível de olhar. Por que Paulo, que não andou com Jesus, que não conheceu Jesus, foi o cara escolhido para falar sobre o Evangelho da Graça? Por que Jesus não escolheu alguém que andou com ele? Tinha 12 que estavam lá todo dia. Por que ele escolheu um cara que nem conheceu ele pessoalmente? Sabe o que eu acredito? Eu acredito que ele escolheu Paulo porque justamente por conta da vida de Paulo. Paulo era esse cara extremamente fundado na lei, sabe? Cheio de si, cheio de autossuficiência. Confiava naquilo que ele era, nos méritos dele, sabe? Ele era um cidadão romano, ele tinha muitos direitos como judeu. E Jesus escolhe justamente essa pessoa para mostrar para mim e para você que não importa o quão firmado na lei você tenha sido, ou o quão firmado na autossuficiência você tenha sido, quão difícil seja para você abrir mão de você mesmo. A graça é suficiente. A graça ela é suficiente para te transformar de uma maneira surreal e avassaladora para que você deixe de ser um cara que perseguia os cristãos e matava os cristãos para ser o maior pregador da graça, o maior escritor do Novo Testamento. É isso que a graça faz. Ela faz um cara que perseguia o caminho, encontrar o caminho e pertencer ao caminho, de uma maneira avassaladora. E a profissão de Paulo era muito legal. Paulo era um fazedor de tendas. E eu amo como a gente pode associar isso com a caminhada dele no ministério. Um cara que fazia tendas, um fazedor de tendas. Tendas naquela época era muito importante, porque você não pegava um carro e viajava e chegava em 5 horas. Você viajava por meses, semanas. Então você precisava de um lugar para você morar no meio dessa viagem. Então você precisava de tendas no meio de lugares insípidos, no meio de lugares perigosos. Você precisava de tendas. E as tendas eram feitas de couro, silício e linho. Couro, para ter couro eu preciso ter a morte de um animal. Eu preciso ter um sacrifício. Silício, lá em Mateus, Jesus vem falar para a gente que significa o arrependimento. E linho, tem Apocalipse falando sobre isso, que os sacerdotes usariam linho. É uma vestimenta que representa santidade, justificação, você se tornar justo. Ou seja, as tendas eram feitas de couro, que representa um animal sacrificado, eram feitas de silício, que significa arrependimento, e eram feitas de linho, santidade. Porque você creu no sacrifício que aconteceu, você se arrependeu, você colocou a sua mente nisso, você agora se torna justo, justificado, santo. E a tenda, gente, Paulo era um fazedor de tendas, e Paulo foi o grande precursor do Evangelho da Graça. Paulo foi um cara que montava tendas em lugares perigosos. E eu gosto de fazer uma analogia como se fosse tendas da graça, sabe? A gente pode montar as nossas tendas de graça, que é o nosso lugar seguro no meio do nosso trabalho, quando está pegando fogo uma reunião e você monta a tua tenda da graça e você começa a declarar Jesus, e você começa a falar, peraí, eu sou justiça de Deus, não é a Bruna que está aqui, é o próprio Cristo que está aqui, onde eu colocar a planta dos meus pés, esse lugar vai me pertencer, Jesus me dá sabedoria para avançar, e assim você vai montando a tua tenda de graça, de favor imerecido no meio do teu casamento, no meio da tua escola, no meio da tua faculdade, e você vai se abrigando, e não interessa o perigo que tem do lado de fora. Você está abrigado do lado de dentro pela graça de Deus, o favor imerecido de Deus sobre a tua vida. Quando você começa, cara, peraí, eu criei em Jesus, e porque eu criei, eu me tornei como Jesus. E agora é o próprio Cristo que está aqui. Jesus, você está aqui. Cara, vamos avançar juntos. E você começa a se tornar cada vez mais ousado, a ter cada vez mais fé. E aí começa o início da grande comissão, né? Não é aí que começa, mas aí começa para Paulo o início da grande comissão. O ide por todo mundo e pregai o evangelho. A pergunta que às vezes a gente vai em igreja, qual é a visão da igreja? E a igreja diz, a visão da igreja é ide por todo mundo e pregai o evangelho. Sim, meu filho, a visão da igreja é de todo mundo que nasceu de novo, não é da igreja. Todo mundo tem esse propósito de vida. Então a pergunta que a gente tem que fazer não é, será que vou ou não vou? Ides ou não ides? Vou ou não vou? A pergunta que eu devo fazer é, o que é o evangelho? Se eu tenho que ir por todo mundo e pregar o evangelho, a pergunta que eu faço é, o que é o evangelho? Se é o que eu tenho que pregar, não é outra coisa, tá lá em Romanos 1, 16, 17. Não me envergonhe do evangelho, porque o que é o evangelho que eu tenho que pregar? O poder de Deus para a salvação.
de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Então o evangelho é o quê? É o poder de Deus, é uma coisa que passa essas letras para transformar a tua vida de uma maneira sobrenatural, para que você seja salvo. Salvação no original, paz, cura, prosperidade, vida abençoada, vida eterna, de todo aquele que crê. Ou seja, isso é o evangelho. Eu não posso me dar o luxo de pregar nada que não seja outra coisa a não ser o evangelho. Porque no evangelho, eu coloquei a palavra no original, evangelho. O que é o evangelho? As boas novas da salvação. A proclamação da graça de Deus manifesta e garantida em Cristo. Isso é o evangelho. Eu não posso pegar coisa da velha aliança e trazer hoje para um povo que vive na nova aliança, porque vai dar ruim, achando que isso vai gerar transformação. Esse evangelho, no evangelho eu consigo ver a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim, não é só do dia que eu aceitei Jesus em diante, agora é pelas minhas obras. Não, é uma justiça que é do princípio ao fim, pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. E aí Paulo escreve para vocês saberem que esse evangelho foi o evangelho anunciado para Paulo. Ele diz assim, gente, esse evangelho que eu estou falando para vocês, ele não é segundo o homem não, tá? Eu não aprendi, não recebi de ninguém, mas eu recebi pela revelação de Jesus Cristo. Então o que eu estou falando para vocês, eu não recebi de ninguém mais, ninguém menos que Jesus. E aí Paulo escreve para os Gálatas, porque os Gálatas era uma igreja que tinha sido convertida e tinha gente lá dentro falando assim, ó, vocês têm que voltar a se circuncidar, vocês têm que voltar a guardar o sábado, não é tão pela fé assim. E aí Paulo fala assim, não, gente, não. Maravilho-me que tão depressa passais daquele que vos chamou a graça para um outro evangelho. Eu tô chocado que tanto que eu falei para vocês, chegou alguém aí, falou outra coisa e vocês estão passando para outro evangelho. O qual não é outro, gente. Não tem outro evangelho, tá? Mas ainda, vou só falar uma coisa pra vocês. Gente, se for eu, ou se for um anjo, chegar aí no meio, falar outra coisa pra vocês, que ele seja amaldiçoado, seja anátema, não tem outro evangelho. Vocês não podem anunciar outro evangelho. E aí a gente começa a escutar determinadas coisas que fazem a gente duvidar da graça de Deus. E a gente vai em Romanos 2 e começa a ver o seguinte, olha só... Vocês vão passar pelo juízo. Quem é que vai ser julgado? Quem acredita que eu vou ser julgado no final dos tempos? Quem acredita que vai ser julgado no final dos tempos? Vocês podem levantar a mão, gente. Quem acredita? Pode levantar. Vamos lá, vamos expor, galera. Vamos lá. Eu vou ser julgado no fim dos tempos. Quem acredita, ergueu mão? Beleza. Metade acredita que vai ser julgado no final dos tempos. Por quê? Porque... E aí você começa a entender. Eu sou justiça de Deus. Jesus, ele pagou o preço por mim. Mas ainda tem um julgamento me esperando. Será que isso é realmente coisa da nova aliança? Ou será que isso são coisas que eu escutei durante toda a minha vida e formaram um gigante grande na minha cabeça e hoje eu acredito que eu vou ser julgado no fim dos tempos? Porque é o que a Bíblia diz, Gente, a Bíblia diz muita coisa que se você não olhar, você vai pegar coisa que é para um povo e falar para outro. Olha o que a Bíblia diz em João 5:24. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê, você crê? Você crê em Jesus? Se você crê em Jesus, isso aqui está falando sobre você. Se você crê naquele que me enviou, você tem a vida eterna e não entrará em condenação. Essa palavra no original é juízo. E não entrará em juízo, mas já passou da morte para a vida. Você não será julgado no fim dos tempos. Sabe por quê? Porque se Deus te julgar no fim dos tempos, ele deixa de ser um Deus justo para ser um Deus injusto. Porque ele já julgou você em Jesus. Ele já julgou você em Jesus. O salário do pecado que era para você foi todo para Jesus. Você acha que Jesus vai ser julgado no fim dos tempos? Você e Jesus são um ou não são? Você está escondido em? Você acha que Jesus vai ser julgado? Você não é mais você é Cristo. Tanto que Jesus fala o que para Saulo? Por que você me persegue? Só que Saulo perseguia quem? Os seguidores de Jesus. Quem está em Jesus é como Cristo. Já passou da morte para a vida e não entrará em juízo. Gente, não entrará em juízo. Sabe, às vezes a gente fica com medo do juízo eterno, do julgamento de Deus. Você não vai estar nesse lugar porque você creu em Cristo. E você e Jesus são um. Só que isso é sutil, a gente começa a ouvir essas coisas e fala, não, realmente eu posso ser julgado, ou realmente... E aí outra palavra,
Segunda Crônicas, todo aquele que se humilhar, que orar, que fizer, aí sim os meus ouvidos vão se inclinar para você. Aí a gente pega um versículo desse e prega para vocês. Gente, todo aquele que se humilhar, que orar, que jejuar, vai ter, os ouvidos de Deus vão se inclinar para os seus pedidos. Então tá bom, então eu tenho que fazer isso, isso e isso. Comportamento, virou o quê? Raiz ou fruto? Raiz. Velha aliança ou nova? Velha. Aí eu pego e aplico para você que é da nova. Para gerar transformação. Vai gerar? Não. O que gera transformação? Contemplar Jesus. Não tem outra coisa. E aí, olha, eu já estou mais 10 minutinhos, gente. Porque se torna edificar aquilo que eu destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. O fim da lei, da justificação pelo teu esforço é Cristo. E aí eu venho num domingo e edifico a lei de novo na tua mente. Eu estou edificando uma coisa que Jesus destruiu. Você entende? Quão sério, quão grande é isso? A gente precisa abrir os nossos olhos e fazer com que as escamas caiam de uma vez por todas. E aí eu queria finalizar com essa história que, na minha opinião, é a maior história. Qual que é a diferença mais linda entre a velha aliança e a nova aliança? Um Deus que perdoa não só as suas ações pecaminosas, mas ele retira de você uma natureza que faz com que você tenha o Espírito Santo e agora você seja um em Jesus. Essa é a maior beleza para mim do Novo Testamento. Está tudo pautado nessa remissão da tua natureza pecaminosa. Isso aqui é aquela história da mulher adúltera que Jesus perdoa. Jesus ele foi no Monte das Oliveiras, tarará, tarará, e aí os fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério. Adultério, para quem não sabe, era um crime que tinha a pena de morte por apedrejamento. O salário do pecado. Eu queria que vocês olhassem o que representa essa história, a grandiosidade dessa história. Adultério é um pecado que tem como consequência a morte. O salário do pecado é a morte. Jesus ainda vivo fazendo isso. E pondo-a no meio, eu destaquei pondo-a no meio, porque é isso que a lei faz. Ela te expõe. Ela expõe os teus problemas, ela expõe as tuas dores, ela expõe o teu fracasso, ela expõe o quão insuficiente você é para dizer culpado, condenado, não vai ser julgado, se não der fruto vai ser cortado, olha o que você está fazendo, cuidado. E aí disseram-lhe, mestre, essa mulher ela foi apanhada no próprio ato adulterando, quer dizer, não tem dúvidas, ela é culpada. E na lei, Moisés falou que elas sejam apedrejadas, e você fala o quê? E aí a Bíblia diz o seguinte, que eles estavam tentando Jesus para que eles tivessem do que acusar Jesus. Por quê? Porque se Jesus manda apedrejar, Jesus estava indo contra os romanos. Por quê? Eles precisavam de uma autorização dos romanos para matar. Se Jesus manda matar sem autorização dos romanos, ó gente, tá indo contra a lei dos romanos. Mas se Jesus manda não matar, tá indo contra a lei de Moisés. Ou seja, só teria coisa alternativa ruim para Jesus. Tudo que ele fizesse, eles iam acusar Jesus. E aí eu coloquei ali em azul, e ele escrevia com o dedo na terra. Olha o que Jesus estava fazendo nessa hora, escrevendo com o dedo na terra. Quiseram ilustrar o que Jesus estava fazendo para ficar mais bonita a história. Não, nada na Bíblia está por acaso. Você foi feito do pó do quê? Da terra. Você foi feito do pó da terra. Lembra do dedo de Deus que escreveu as leis em pedra? Agora o dedo do Filho de Deus está escrevendo na terra. Você foi feito do pó da terra. E como se insistissem, falaram, e aí ele se endireitou e disse o seguinte, gente, quem de vocês está sem pecado, pode atirar a primeira pedra, podem ficar à vontade. O que é que Jesus faz? Jesus, ele traz a lei para quem está vindo com lei, para mostrar que quando eu trago a lei, eu só faço acusar a tua consciência, a tua própria consciência fala, eu estou culpado, eu estou errado. E tornando a inclinar-se, ele fazia o quê? De novo, quando a Bíblia fala 2 vezes a mesma coisa, a gente tem que prestar atenção. E tornando-se a inclinar, escrevia na terra. O dedo de Jesus escrevendo na terra, que simbolizava eu e você. Porém, ouvindo isso, acusados por quem? Pela consciência. Toda vez que eu venho com pecado, que eu venho com lei, você sai acusado. Você já saiu pesado de um domingo falando, gente, meu Deus do céu, tá difícil. Acusados pela consciência. Começaram pelos mais velhos e no fim só ficou a mulher e Jesus. Romanos 3,19. Nós sabemos que tudo o que a lei diz
para os que estão debaixo da lei, é para que toda boca seja fechada e todo mundo condenável diante de Deus. É isso que Jesus fez. Gente, Jesus vai explicar Romanos 3,19 agora. Ele chega e fala assim, você não tem pecado? Pode julgar. Você não tem pecado? Pode atirar a primeira pedra. Por quê? Quando eu trago lei, eu te mostro. Você não pode fazer, porque você tá condenado também. Eu estou fechando a tua boca. Entende? A lei, ela existe para que todo mundo seja condenado diante de Deus. E aí Jesus se endireita e ele não vendo ninguém, além do que a mulher, ele falou, mulher, onde estão os teus acusadores? Isso é o que Jesus faz na nova aliança. Jesus, ele cala a lei, ele cala a culpa, ele cala a condenação e ele diz agora, cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? Bem-vinda. Isso aqui, gente, isso aqui para mim é um bem-vindo à nova aliança. Bem-vindo à graça, ao favor imerecido de Deus. E ela falou, ninguém, Senhor. E o único que podia condenar, que não tinha nenhum pecado, que podia falar, minha filha, mas eu te condeno porque eu não tenho pecado. Ele fala o seguinte, nem eu te condeno. Você está perdoada, eu não te condeno. Um pecado que tinha como moeda a morte, ele fala assim, eu não te condeno. Você agora está completamente perdoada. Vá e não peques mais. Olha como a graça é maravilhosa. A gente lê esse versículo como se a história continuasse e essa mulher voltasse, Jesus falaria, eu falei para você não pecar mais, chama todo mundo, apedreja, gente. Apedreja porque pecou de novo, eu falei para não pecar, pecou. Só que, na verdade, esse não peques mais peraí, você está capacitada por um perdão sobrenatural do único cara que podia te condenar. E agora, profeticamente, ele olha para ela e fala, agora sim, capacitada pelo meu perdão, vá e não peques mais. E aí, em seguida, Jesus fala isso. Falou-lhe, pois, Jesus outra vez, eu sou a luz do mundo. É nesse momento que Jesus fala, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. A luz do mundo, que é que cegou Saulo? Uma luz. A luz de Jesus cegou Saulo, sabe? Então, essa luz que cegou Saulo, que fez com que ele abrisse os olhos para começar a enxergar a graça, é essa luz que Jesus vem falando aqui. Eu sou a luz do mundo, uma luz que tira toda a culpa, toda a condenação, uma luz que traz perdão de pecados. Jeremias fala isso e Hebreus fala isso. E eu porei as minhas leis no seu coração. Sabe o que Jesus estava fazendo quando ele estava com o dedo dele escrevendo na terra? Ele estava botando a maior lei do Novo Testamento no meu e no teu coração. Vocês estão perdoados. E porque vocês estão completamente perdoados, não só das tuas ações, mas da tua natureza, você agora está capacitado para andar em novidade de vida, para ser agora transformado, não para vir até mim como um personagem, mas para vir até mim do jeito que você está. Vem do jeito que você está, que do jeito que você está, eu vou te transformar. E eu queria só finalizar com uma pergunta. Será que a grandiosidade desse perdão te faz querer pecar? Porque assim, você pode pensar, tá bom, Bruna, você está querendo dizer que eu estou totalmente perdoado? Passado? De pecado passado, presente e futuro? Não, então peraí, então me segura, os religiosos já estão aqui. Não, o perdão é a prazo, não é assim, me segura, não é assim, não é assim. Então assim, será que essa grandiosidade desse perdão te faz querer pecar? Ou te faz querer andar longe do pecado? Para pensar numa mulher, o marido dela vai viajar, ela olha para ele e fala assim, eu não vou fazer nada com você essa semana, para você ficar com bastante vontade de voltar daqui umas 2 semanas, você vai ficar... Outra coisa que eu vou te falar, se você olhar para alguma mulher, você tá acabado, você tá destruída, eu vou botar um GPS no teu celular, eu vou botar uma Arteg nesse telefone, nesse relógio, meu filho, eu vou ver onde você tá, e se você fizer qualquer coisa, eu acabo com a tua raça. Aí tem a outra mulher, o mesmo marido vai viajar. Ela olha pra ele e fala assim, amor, vamos ter um momento bacana nós dois, dar aquela namorada legal. Antes dele ir embora, ela fala assim, eu te amo demais, cara. Você é o homem da minha vida. Você é o homem dos meus sonhos. Eu te amo por quem você é. Volta logo pra casa. Quem tem mais chance de trair, o primeiro ou o segundo? Por que a gente acha que o amor e a bondade de Deus e a grandiosidade do perdão vai fazer com que as pessoas queiram pecar? Não faz sentido. Porque a grandiosidade desse perdão, dessa lei que foi colocada no meu e no teu coração é tão grande. Você imagina essa mulher, gente, essa mulher somos eu e você.
Quantas vezes a gente já foi colocado no meio, a gente já foi exposto dentro da nossa casa, pelos nossos pais, dentro de uma igreja, quantas vezes a gente foi machucado e a gente foi colocado no meio. E Jesus, ele cala a voz de todo mundo que está acusando, de todos os teus acusadores, para dizer: eu não te condeno. O que essa mulher via era Jesus. Ela olhava para Jesus e esse Jesus te falava: eu não te condeno. Você agora, capacitada pelo meu perdão, você vai entender que você vai começar a andar em santidade. Não porque eu preguei sobre andar em santidade. Santidade é um processo e a gente fala sobre isso também. Mas porque você entendeu quão perdoada você foi. E essa revelação de perdão, ela faz com que a gente consiga nos tornemos pessoas que consigam perdoar mais. Paulo vem falar sobre isso. Paulo fala o seguinte: porque você foi perdoado, agora perdoe. Por que a gente tem dificuldade de perdoar? Porque a gente não entende o tamanho da dimensão do quão perdoado você foi. Quando você começa a entender o tamanho da grandiosidade do perdão que você teve, naturalmente você começa a olhar com graça para as pessoas e falar: tá perdoado. Não pelo que eu sinto, porque eu não vivo mais pelo que eu sinto, mas eu vivo pela fé. O justo viverá pela fé. E eu queria convidar vocês a gente ceiar hoje, porque é o que Jesus faz. Até o pessoal vai trazer, o Rodrigão vai trazer a ceia ali com o Brandon para vocês. Porque a ceia, ela fecha um capítulo e ela abre outro. Ela fecha a velha aliança e ela abre a nova aliança, com Jesus falando assim: eu sou o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Lembra do que João Batista falou? Vocês estão vendo aqui essa ceia? Tem tudo menos o sacrifício. Porque o sacrifício sou eu. Eu vou morrer no teu lugar hoje. Eu vou morrer no teu lugar. Para que você agora nasça de novo. E para que você agora entenda e receba e pare de uma vez por todas de menosprezar a grandiosidade do perdão que te alcançou. A grandiosidade do amor que te alcançou. Para que você abra mão de uma vez por todas de deixar ser levado sozinho, para você abrir mão como Paulo fez e deixar ser guiado pela mão. Não, eu quero ser guiado por você, Jesus. Dá a mão para mim e vamos andar junto. Eu não quero mais ser guiado pela minha força. E Jesus, ele fala o seguinte: esse é o meu corpo, e a gente vai ceiar juntos. O corpo de Jesus, ele foi dilacerado. Quando você morde esse pão, o que você tem que trazer à memória é o sacrifício que Jesus fez. Esse pãozinho vem inteiro, mas quando você coloca na boca, ele começa a se divide em duas, se divide em três, de repente ele está dilacerado e você não sabe mais em quantas partes ele foi partido. Isso foi o que aconteceu com o corpo do teu Jesus. Ele foi dilacerado, ele foi partido. Toda vez que você colocar na boca, é para você lembrar de Jesus e falar: meu Deus, o que você fez não foi à toa. O teu corpo foi destruído para que o meu corpo tivesse cura. E todas as vezes que você estiver diante de um problema de doença, seja mental, seja física, pega um pão, coloca na tua boca, começa a ver como ele se parte e pensa assim: não foi em vão. Não foi em vão. Porque agora, Jesus, eu não estou mais seguindo o modelo, mas eu e o modelo, eu sou uma com o modelo. E como você é, eu sou. E você é curado, e porque você é curado, eu também sou curada. Então eu queria convidar vocês a abrirem agora essa ceia, pegarem esse pãozinho que está aí. E eu queria declarar sobre a vida de vocês que às vezes a gente espera algo grandioso acontecer, sabe? Às vezes a gente espera fumaça, nuvem, arrepio, choro e pessoas caindo. Mas na verdade o que a palavra diz é que a verdade vos libertará. Não é outra coisa, é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E o que a gente fez aqui nessa manhã é conhecer mais um pouco da verdade. E eu creio que enquanto eu falava, pessoas já foram curadas, pessoas já foram libertas, muros já caíram, mentes foram curadas. Quem precisava aqui de uma cura física já recebeu em nome de Jesus. Porque conhecereis a verdade e a verdade vai te libertar. Eu quero que a gente pegue esse pãozinho agora e coma, lembrando do que foi feito para mim e para você.
para que a gente hoje estivesse em Jesus, declarando: pelas suas pisaduras eu fui completamente curado. Jesus, obrigada, Pai. E aí Jesus, ele pega o vinho e ele fala assim: isso aqui representa o sangue de uma nova aliança. Se vocês puderem guardar isso no coração de vocês, isso aqui representa o sangue de uma nova aliança. Uma nova aliança que é para mim, hoje, agora. Eu faço parte desse povo que Jesus estava inaugurando lá na última ceia. Jesus estava inaugurando lá na última ceia. Jesus, para quem não sabe, ele ressuscita num dia de primícias, um dia que você entregava o primeiro. Jesus é o primeiro de muitos. Jesus é o primogênito. Ele começa como unigênito e ele termina como primogênito, o primeiro de muitos, o primeiro que viria depois de todos nós que estamos aqui. O primeiro de muitos. É isso que essa nova aliança quer dizer, esse sangue quer dizer. Você está lavado por um sangue espiritual que tira de você a tua natureza pecaminosa, que faz o Espírito Santo habitar em você e que te perdoa plenamente dos teus pecados passados, presentes e futuros. Você está remido. Amém, Jesus. Podem ficar de pé, a gente vai cantar uma última música enquanto eu oro pela semana de vocês e oro por vocês.